Você tem uma relação, seja amorosa, amizade ou familiar, que não tá legal, tá até te fazendo mal, mas só de imaginar e não ter mais essa relação, parece que a vida perde o sentido, a vida perde o colorido. Se você disse sim, fica aqui nesse vídeo, porque nós vamos falar sobre dependência emocional. Eu sou a Ana Luísa, psicóloga, e você está na Rede Mais Psi. Dependência emocional. Afinal, o que é isso? Basicamente, é quando alguém que é dependente precisa ter algo do outro para poder sentir. Ele por si só não consegue. Dependência emocional é colocar no outro o sentido da própria existência. É achar que o outro vai completá-lo. É achar que o outro é o responsável pela própria felicidade, pelo sentido da vida. Ele direciona isso para o outro. E com este movimento só vai alimentando a própria dependência emocional. Então alguém que é dependente emocional, ele está muito mais, mas 1000 vezes mais vulnerável para estar em relações abusivas, relações tóxicas. Por quê? Porque ele é presa fácil para narcisistas, para psicopatas, para pessoas que ali da imaturidade ou na questão da insegurança, para poder se sentir seguro, enfim, precisa pisar no outro para se reafirmar. Então ele está muito mais vulnerável em cair em situações ali e de que as relações se tornam ali tóxicas. Quando a gente fala sobre dependência emocional, eu estou falando de alguém que sente uma baixa autoestima, que tem uma insegurança muito grande. Só de pensar que precisa tomar uma decisão sozinho, dá uma ansiedade enorme, porque precisa que o outro diga para ele, ou que o outro confirme para ele o que ele precisa fazer. Ele precisa ser o tempo todo direcionado. O que é muito comum também é ocorrer uma certa distorção sobre quem ele é. Então ele passa para poder agradar o outro, né? Tá tão preocupado em fazer com que o outro goste dele, enfim, de não ser abandonado, de não ser rejeitado. E aí o outro fala, eu gosto disso. Na verdade ele gostava do X, mas o outro disse que eu gosto do Y. Eu também, não, eu me enganava, eu não gostava do X não, eu gosto do Y. Então a pessoa passa a ter uma distorção, inclusive dela mesma. E o que isso ocasiona? Uma despersonalização. O que é despersonalização? A pessoa vai se afastando cada vez mais de quem ela é, da própria identidade, dos próprios desejos. Chega uma hora que ela já não sabe mais. Ela está completamente perdida. E ela fica cada vez mais à mercê ali de um outro. E que às vezes não é um outro específico. Ela pode ir pulando de outros, né? Porque às vezes as pessoas acham que a dependência emocional ocorre com aquela pessoa específica. Não, ela pode ficar pulando vários parceiros, amigos, enfim, com relações dependentes, onde ela coloca ali o outro como o sentido da existência dela. Ela precisa ter algo dele para ela poder sentir algo. As relações, elas acabam sendo muito pautadas nas expectativas que ela própria cria, e que o mínimo sinal de que o outro não vá corresponder, ou seja de uma briga, uma discussão, enfim, acaba com ela, acaba. Então ela fica ali, ela não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, ela fica paralisada, ela fica destruída, porque teve uma discussão, porque teve uma briga, porque o outro não fez exatamente aquilo que ela imaginava que ele deveria fazer, enfim, porque a existência dela está ali, no outro. É diferente de quando você não é dependente emocional, que lógico que você fica chateado se você briga com alguém que você ama, se você briga com alguém querido, mas isso não te impede de você ir atrás das outras coisas. Você está ali triste, mas tem que trabalhar, e vai lá e trabalha, e vai lá e estuda, e vai lá e toca a sua vida. Então, não quer dizer que você não vai ser afetado, é lógico que nós somos afetados. Alguém que não se afeta que é o problema, né? Mas nós somos afetados, porém, o nosso equilíbrio emocional não fica pautado no outro, fica pautado em várias outras coisas, principalmente aqui dentro.
Agora, alguém que é dependente emocional, o equilíbrio emocional dele, ele sai do eixo toda hora, justamente porque está ali pautando no outro. E o outro quase nunca corresponde o que a gente deseja, né? Quase nunca corresponde ali completamente às nossas expectativas. Então, quando a gente fala de dependência emocional, eu estou dizendo de alguém que está ali sentindo uma baixa autoestima, alguém que sente uma impotência enorme. Essa sensação de impotência é muito grande. Vamos entender que quando a gente fala sobre dependência emocional, a gente está falando de uma psicodinâmica infantil. Por que psicodinâmica infantil antes que alguém se sinta ali ofendido? Tá? Vou explicar aqui. Psicodinâmica infantil, porque quando a gente nasce dependendo de alguém. A gente nasce dependendo que o outro nos alimente, que o outro vá atrás ali, sei lá, de dinheiro, enfim. O outro que nos ensina a nossa própria linguagem, como é que a gente faz para se relacionar com a sociedade, como é que a gente está aqui no mundo. E a ideia é que a gente está ali dependente e a gente, ao longo dos anos, nós vamos desenvolvendo a nossa autonomia. A gente vai construindo a nossa identidade, que é algo que a gente constrói todos os dias. A gente vai ali tendo acesso aos nossos desejos e testando eles na prática. Obviamente não todos, né? Porque não todos precisam ser testados e efetuados. Mas a gente vai desenvolvendo a nossa autonomia. Então alguém que teve ou que é dependente emocional funciona nessa psicodinâmica infantil, de que se ele não tem um outro ali para fazer por ele vai morrer, vai deixar de existir. É nesse sentido da psicodinâmica. Então o quanto que é importante a gente ir se fortalecendo e trabalhando a nossa autonomia. Então pessoas que tiveram, por exemplo, pais super protetores, ou pais que eu falo quem exerceu essa função, né? Não necessariamente sanguínea, mas pais super protetores, ou pais ali negligentes, abusivos, enfim, ou seja, o excesso ou a falta acaba influenciando muito nessa questão da pessoa desenvolver uma dependência emocional. Por quê? Porque ali naquela fase onde ela tinha ali que receber que ela era dependente e aí ela vai criando a autonomia dela, ela ficou meio manco, sabe? Aqui dentro da gente fica meio manco, porque teve de mais ou porque teve de menos e a gente não foi se fortalecendo, a gente não foi se encontrando, se descobrindo, se testando, quebrando a cara, experimentando. A gente ficou ali sempre, né? Ou pela falta, mais uma vez, ou pelo excesso, aqui dentro ficou ali meio manco. Ah, Ana, eu sou essa pessoa aí. Então, eu vou ser sempre assim? Não. Da mesma forma que a gente não pode colocar a nossa felicidade na responsabilidade do outro, não vamos colocar também, lógico que às vezes papai e mamãe também teve as questões deles, enfim, também não estou aqui isolando a corresponsabilidade deles, mas se você fica nesse movimento de vou culpar, a culpa de meu pai, da minha mãe, olha só o que eles fizeram comigo, enfim, hoje que você já é adulto, você vai continuar sendo dependente. Por quê? Porque você está colocando, seja a sua infelicidade ou a sua felicidade, na mão do outro. E você, mais uma vez, não está trabalhando com a sua autonomia. Lógico que não é um processo fácil, mas é para isso que a gente está aqui, que a psicologia, a saúde mental está aqui, né? Para a gente poder promover tudo isso, para a gente poder promover esse fortalecimento. Então, como é que eu faço, Ana? Sou um dependente emocional, o que eu faço? Primeira coisa, olhe para si mesmo e reconheça. Reconheci, legal, você pode ir para o segundo, queira mudar. Se você quiser, obviamente. Ah, Ana, eu quero mudar, eu não quero mais ser um dependente emocional. Aí você vai para o terceiro passo, que é a gente poder começar a colocar em ação. Aí a psicoterapia pode te ajudar, para a maioria dos casos, para outras vezes alguns ajustes também já ajuda, mas qual que é a ideia? É de você ir se fortalecendo, é de você ir buscando autonomia, é de você focar em você mesma. O que é focar em mim mesma? Não é ser egoísta, tá? Focar em mim mesma, eu continuar tendo empatia, eu continuar olhando para o outro, eu continuar tendo compaixão, porém não ficar ali achando que eu tenho que satisfazer o outro o tempo todo.
que eu tenho que agradar o outro o tempo todo, que eu tenho que sempre só doar, doar, doar e não receber. Relações são troca, é troca, não é só dar e não é só receber, é troca. Então no momento em que você começa a não se permitir mais a isso, e quando você começa a trabalhar a sua autoestima, que aí é outro vídeo, você vai se fortalecendo. E aí você consegue sair dessas relações e você consegue sair da dependência emocional. Espero que você tenha gostado. Curte, comenta, não esquece que o seu comentário pode virar um vídeo. Então, às vezes você tem uma dúvida, eu posso responder aqui pra você, eu posso fazer um vídeo a respeito disso. Compartilha com quem ali pode se beneficiar desse espaço. Acompanhe o nosso canal, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.